Olá, boa noite, tudo bem? Meu nome é Paola Machado, eu sou discente do curso de Pedagogia. Atualmente estou cursando o 7º período do curso, aqui na UENG, na Unidade de Passos, Minas Gerais. Nesse vídeo, eu queria abordar a moda como um objeto da historiografia, né? Eu gostaria de analisar algumas das principais autoras e alguns autores, suas principais teorias, né, na íntegra, e também como a presença dessas teorias e desses autores colaboram para a produção acadêmica brasileira, né? Essa apresentação vai se basear em 3 artigos, que é o artigo de Lopes, de 2023, Debon, de 2019 e Raim, de 2015. Para iniciar, né, essa discussão, a gente pode trazer algumas correntes teóricas para a gente analisar o vestuário como um objeto histórico, né? Então, a moda ela começou a ser considerada como um objeto digno de estudo histórico nas últimas décadas. Antes, ela não era considerada como um objeto histórico, e sim como uma futilidade. As autoras, o que elas defendem? Que a moda, de algumas décadas para cá, vai romper um pouco com essa visão tradicional, né? E que traz o vestuário como uma futilidade, e sim como uma forma de libertação, uma forma de se expressar, né? E como parte da cultura de várias nações e vários países, né? Segundo a autora Lopes, a moda revela dinâmicas sociais, culturais e políticas de uma época. Então, toda uma época, toda uma nação, todo povo tem a sua cultura e a moda faz parte dessa cultura, né? O que a gente leva em consideração quando a gente fala disso? É a história do vestuário, né? Porque hoje em dia, a maneira como as pessoas se vestiam antigamente, hoje em dia é considerado como obra de arte. Mas naquela época, muitas vezes não era considerado como uma obra de arte, é considerado como uma futilidade, algo que não fugia do comum. Então, nesses primeiros caminhos, vai ser o vestuário tem essa visão mais contida, né? E depois ele vai se ampliar para um jeito que a gente pensa ele como um fenômeno, né? Que estrutura identidade, estrutura gênero, e também as classes sociais, né? Até regimes de poder a gente pode dizer que ele vai se ampliar para isso, né? Então, dito isso, a gente pode trazer aqui uma fala de Debon, que ela vai destacar a moda e o vestuário como formas de linguagens não verbais, que participam ativamente da construção de narrativas históricas. Ou seja, complementando tudo aquilo que eu falei, a moda, para a autora, ela vai vir como uma amarração, ela vai vir como uma externalização de tudo aquilo, né? Para fazer parte dessas narrativas históricas. A historiografia recentemente trabalha com abordagens interdisciplinares, conectando moda com sociologia, antropologia, comunicação e estudos culturais. Dito isso, em resumo, o que a gente pode chegar em consideração, né? Que a moda ela passou a ser valorizada como um documento histórico e também como uma expressão social, e não apenas como uma coisa fútil, né? Uma coisa sem importância. Dito isso, a gente sabe que a moda também pode integrar a debates historiográficos mais amplos, especialmente nas linhas da história cultural, porque quando a gente se refere à moda nesse contexto, a gente sabe que vem uma nova história, mas que as histórias antigas, as culturas antigas também devem ser valorizadas.
E isso tudo as autoras abordam muito no texto, né? Outro tópico importante aqui para a gente poder discutir um pouco é a presença da moda na produção acadêmica, igual eu havia falado para vocês, né? De acordo com o Rainho, a ausência histórica da moda como objeto legítimo de pesquisa na academia brasileira, a autora fez um levantamento e mostrou que recentemente havia pouquíssimos trabalhos em programas de pós-graduação em História que se debruçassem sobre o tema. Então, que mesmo hoje em dia, a moda sendo considerada como um objeto histórico, como um objeto de estudo cultural, as pessoas não têm um repertório sobre isso. Não tem sido tão abordado dentro das universidades e também nem dentro do âmbito historiográfico, né? E por que isso acontece? Porque a moda, ela ainda é vista como algo muito menor do que realmente ela é. Ela é vista realmente como um consumo e não como esse fenômeno que a gente está falando aqui. Não como política e não como cultura. Ela é vista muito como um consumo, como uma futilidade. No entanto, todavia, né, o que a gente afirma? Que o crescimento dos cursos de design, moda e cultura e com os eventos dos colóquios de moda, essa realidade tem mudado um pouco, né? Trazendo a moda para dentro das universidades e abordando a moda desta maneira, como um objeto de estudo e falando da moda no âmbito da história, essa questão, essa dissertação tem crescido muito mais, né? Então, hoje em dia, há uma ampliação de interesse com mais dissertações de artigos, eventos científicos, tratando da moda como um campo legal e legítimo. Ou seja, hoje em dia tem mais discussões, tem muito mais visibilidade a moda nesse quesito, né? Então, no Brasil, embora a moda ainda seja uma essência que a gente tenha que abordar, né? Com esse objetivo, lógico, temos muitos, como eu disse aqui, colóquios de moda e tudo mais, mas tratando de um objeto científico para estudo, um objeto historiográfico, ainda tem sido feito avanços muito importantes nos últimos anos, né? Não podemos deixar de destacar isso. E com um maior reconhecimento da produção acadêmica, porque aquilo que é fundamentado facilmente é incorporado dentro da sociedade, né? Então, quando a universidade faz esses estudos, os autores abordam um tema dessa maneira, traz toda uma credibilidade para aquele assunto, certo? E para concluir, eu gostaria de dizer como a moda é reconhecida por muitos historiadores como um fenômeno muito complexo, né? Porque é uma coisa que não pode ser facilmente generalizada, uma coisa, às vezes, pessoal, né? E que traz muito tudo isso. Embora ainda exista a existência de alguns setores, principalmente no Brasil, é visível o crescimento da produção acadêmica nesse campo, especialmente a partir de abordagens culturais e interdisciplinares. Essa interdisciplinaridade, né, é o que faz com que a moda seja tão enraizada em algumas partes, certo? Porque ela dialoga muito facilmente com outras questões, né, do cotidiano, do dia a dia, da vivência do ser humano. Agradeço a você que assistiu esse vídeo. Eu espero muito que essa apresentação contribua para a gente poder refletir sobre a importância da moda como um objeto histórico, social, cultural e de total relevância para nosso cotidiano, né? Nosso dia a dia. Foi isso. Muito obrigada.